Paz, amém. Nós vamos estar lendo uma palavra e pela manhã eu falei com a nossa irmã Fernanda que Deus é maravilhoso, né? Os hinos que foram cantados, a palavra da oferta que o pastor Reinaldo trouxe aqui, tem tudo a ver com a palavra que eu vou trazer para a igreja nessa noite. E eu quero falar para a igreja um pouco do ensinamento de Jesus. A palavra nos ensina em várias passagens sobre o ensinamento de Jesus para nossas vidas. Mas eu quero falar alguma coisa e eu quero estar lendo em Mateus capítulo 4, a partir do verso 17. Gostaria que a igreja ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, a partir do verso 17. O tema é ensinamentos de Jesus para nossas vidas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite colocar em tuas mãos, Senhor amado, essa palavra, que o Senhor venha mesmo falar conosco. Ó Deus, que o teu Espírito Santo fala comigo nessa noite, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abra os corações de cada um que está aqui nessa noite, cada família que é representada, que possa estar recebendo do Senhor através dessa palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode se assentar, fique à vontade. E essa palavra que nós meditamos, nesse texto o qual nós lemos aqui, Jesus fala que uma das principais características de um crente verdadeiro é que nós tenhamos um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento genuíno. Esse arrependimento é que vai gerar em nós aquilo que Deus tem proposto para nossas vidas. Porque a palavra de Deus ela é cheia de promessa para mim e para você. Mas para que a gente receba essa promessa em nossas vidas, um dos principais requisitos que Jesus quer de nós é que haja arrependimento verdadeiro. E algo interessante nesse texto também, que Jesus não chama preguiçoso, Jesus só chamou os que estavam ocupados. E quantos de nós, muitas vezes, a gente é chamado para fazer algo na igreja, a gente é chamado para fazer algo no reino de Deus, e nós falamos que não podemos, porque temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa família. E aqui nesse texto, quando Jesus passava, ele só procurou chamar aqueles que estavam ocupados. Então fique atento quando Deus chamar você para alguma coisa no reino de Deus. Porque o reino de Deus ele está às portas. O reino de Deus chega nas nossas vidas quando nós aceitamos Jesus, quando nós entendemos que Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E a partir daí, nós temos que entender o chamado que Deus tem para mim e para você. Então nós não podemos colocar desculpa, porque nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Eu vou estar falando isso mais adiante. Então Jesus está falando para nós que nós temos que arrependermos verdadeiramente, aquele arrependimento genuíno, jogar por terra todo o nosso passado, pedir perdão de todas as faltas que nós temos cometido durante esse tempo que a gente não conhecia o Senhor, e Ele é poderoso para nos colocar como cabeça e não por cauda, como disse a palavra. Então, você que está aqui nessa noite, Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para a sua família, Deus tem promessa no seu trabalho, e Deus quer contar com você para cumprir esse ide que Ele tem para você. E a palavra de Deus diz que ide pregar o evangelho a toda criatura, isso é para todos nós. Então todos nós que conhecemos a Jesus, todos nós que tivemos esse arrependimento genuíno, nós somos discípulos de Jesus nessa terra. Então a palavra nos ensina, ela nos exorta, ela nos edifica e nos orienta como nós vamos pregar a palavra do Senhor aqui nessa terra. Muitas das vezes através do nosso testemunho. Nós temos que ter testemunho de bons crentes. Nós temos que ter testemunho de bons filhos do Senhor. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, não roube mais.
Se você era infiel, seja fiel. A palavra nos orienta que a gente tem que andar nas condições que o Senhor nos ensina. Nós temos que aprender a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, segundo a tua palavra. E no versículo 19, quando disse, e disse-lhe, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que Deus quer de nós? Ele nos dá descanso, Ele nos dá plena satisfação, sustenta-nos até a velhice, Ele guia-nos pelo caminho, nos fortalece e nos ajuda. Perdoa nossos pecados pela graça, que nós sejamos limpos, que nós coloquemos a lei no nosso coração, que quer nos receber e ser o nosso Deus, mas Ele quer fazer de mim e de você pescadores de homens. Pescadores de homens, esse sim que vai ganhar essas vidas para Jesus. Eu tenho falado muito sobre isso na igreja, e pela manhã eu falei sobre isso também, que muitas das vezes a gente está preocupado com pessoas de muito longe. E um dia desse, algo que me chamou muita atenção, no prédio onde eu moro, uma pessoa simplesmente falou que a gente convida tantas pessoas para ir na igreja, para ir na célula, e por que não convida ele? Porque a gente estava olhando com um olhar diferente. A pessoa talvez, ela está levando uma vida muito desregrada, mas eu não tive a coragem de convidar aquele moço para ir à igreja, eu não tive coragem de convidar aquele moço para ir numa célula, e às vezes a gente passa desapercebido. Então vamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor, vamos olhar aquilo que Deus quer de mim e de você, que às vezes a gente está preocupado, claro que nós temos que preocupar com todos, mas às vezes ao seu redor, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, da sua escola, pertinho de você, tem alguém querendo ouvir algo de Deus, e nós às vezes não estamos entendendo, nós não estamos fazendo esse chamado, porque a palavra de Deus também nos orienta, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Lá em Timóteo fala sobre isso. Ou seja, aquele que não cuida da sua família é pior do que um descrente. Então nós temos que cuidar da nossa família. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família? O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Então nós temos que olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Aí sim, Jesus vai trabalhar em nossas vidas e nós seremos verdadeiros pescadores de homens. Mas antes nós temos que olhar ao nosso redor. Nós temos que ver o que está acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para que a gente seja esse mesmo verdadeiro discípulo do Senhor. E em Mateus 5, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. O que é bem-aventuranças? Mais do que alegres. A pessoa bem-aventurada é mais do que alegre, segundo a palavra de Deus. E lá diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Humilde de espírito é aquela pessoa que quando ela é ofendida, aí a pessoa chega para ela para pedir perdão, ela perdoa. Humilde de espírito é aquela pessoa que reconhece que ela é pecadora, que ela precisa do perdão de Deus, que ela precisa reconciliar com Deus. E isso é ser humilde de coração. E muitas das vezes nós estamos querendo levar do nosso jeito, nós estamos querendo fazer a obra no reino de Deus de qualquer maneira, e achando que Deus está agradando. Muitas das vezes a nossa oração não vai passar do teto, porque a gente ora, pede ao Senhor graça, sabedoria, pede ao Senhor que perdoe os nossos pecados, mas a gente não perdoa o irmão, a gente não perdoa o pai, filho não perdoa o pai, marido está com problema com as esposas. Então nós temos que ser humildes de coração, porque desses é o reino de Deus. Outra coisa, bem-aventurados que choram, porque são consolados. Quantas mães hoje estão chorando por causa dos filhos que estão nas drogas? Quantos pais estão chorando porque as mães não cuidam bem da casa? Quantas mulheres estão chorando porque o marido não quer saber de nada no reino de Deus? Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Deus está consolando o seu choro. Deus está colhendo as suas lágrimas. E vão fazer dessas lágrimas grande vitória para a sua vida. Mas para isso nós temos que crer que existe um grande Deus que está sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E nós temos que entender que o nosso choro será transformado em bênção. Não importa a situação que você está passando hoje, não importa aquilo que você já passou lá no passado, pois a palavra de Deus diz que o seu passado foi julgado no mar do esquecimento.
e do seu passado ele já não se lembra mais. Então não importa o que você foi até aqui, Deus está preocupado em fazer você uma nova pessoa, um novo filho, um novo discípulo a partir de agora. Então arrependa-se de tudo aquilo e peça a Deus que entre com as providências para que a gente possa receber essas bênçãos em nossas vidas. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos, irmãos, eu até falei pela manhã também, que eu tenho passado muita prova no trânsito de Viçosa. Às vezes eu fico meio nervoso, que as pessoas não andam, mas nós temos que ser mansos. Nós temos que saber que nós servimos um Deus que quer colocar mansidão no nosso coração. E nós vamos adquirir essa mansidão, que são os frutos do Espírito Santo. E como que nós teremos isso nas nossas vidas, se a gente não abre o coração para que Deus entre e faça morada? Para que o Espírito Santo, como foi cantado aqui nessa noite, entre ali no seu coração e conduza a sua vida. E às vezes nós estamos querendo deixar a nossa vida ser levada pelas emoções, ser levada pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas nós temos que entender que nós temos que ter o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos caminhar junto ao Senhor, e isso, aí sim nós seremos mansos, nós seremos pessoas que têm paciência com os outros. Paciência com as pessoas, muitas das vezes a gente vai até um certo limite, mas aí a gente começa a julgar. Nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Infelizmente eu tenho que falar isso, muitas igrejas hoje, às vezes até aqui mesmo acontece, que nós queremos abraçar aqueles irmãos que estão do nosso lado, mas quando aparece um irmãozinho aí que está com um problema, a gente às vezes nem observa esse irmão. Nós estamos fazendo acepção de pessoas. Aí nós temos que rever isso em nossas vidas. Será que nós estamos tratando todos em igualdade? Ou nós temos tratado somente de alguns e esquecido de outros? Então também Deus está interessado em colocar esse amor dentro do nosso coração, esse amor pelas vidas que estão chegando. Nós temos que amar essas pessoas. E eu aprendi muito nesse congresso que nós fizemos no último final de semana. E eu resumo aquele congresso em 3 palavras: amor, cuidado e oração. Se nós orarmos para que Deus salve essa cidade, com certeza as pessoas virão. Mas como que essas pessoas vão ficar aqui na igreja se a gente não cuidar delas? Se a gente não tiver aquele amor de Deus por elas? Então nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a cuidar segundo a palavra de Deus. Porque da nossa maneira tem um limite. A gente ama até quando a gente suporta. Mas dali para frente você começa a depender do Senhor. Então, quando nós dependemos de Deus, esse amor não tem limite. Porque o amor de Deus por nós, ele não tem limite. A ponto de entregar o seu filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Então, hoje nós entendemos que Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é bondoso. Ele que nos coloca em primeiro lugar. Amém? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa fome aqui é da palavra de Deus. E quando fala de justiça, às vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós queremos determinar se a pessoa vai para o céu ou não. Aí nós estamos sendo juízes das pessoas e nós não podemos fazer isso. Quantas vezes eu tenho visto as pessoas falando, com aquele ali não tem jeito. Aquele ali já está entregue para o mundo. Tem jeito, irmãos. Eu me coloco, quando falo sobre isso, eu coloco a minha pessoa, porque se teve jeito para mim, tem jeito para outros. Eu glorifico ao Senhor, não por mim mesmo, mas pela misericórdia de Deus. Hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Mas há anos atrás eu não queria nem ouvir falar disso. Eu detestava crente, eu odiava quando falava de palavra de Deus para mim. Mas Deus muda a história. Então vamos confiar e vamos buscar a palavra, vamos ter fome da palavra, vamos buscar a justiça de Deus, porque a justiça do homem não vai fazer com que a pessoa mude. Quem vai mudar o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Nós não mudamos ninguém, nós simplesmente lançamos a palavra, nós simplesmente cuidamos, nós simplesmente amamos, mas quem muda o homem, quem muda o caráter do homem é a palavra de Deus. Então que nessa noite nós venhamos entender que é Deus que muda o coração do homem. É Deus que faz com que você seja um bom discípulo, que você seja obediente à palavra, que você anda pelos caminhos do Senhor. Isso nós aprendemos dentro da palavra do Senhor. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Quantas vezes nós não estamos tendo misericórdia com as pessoas? Muitas das vezes acontece isso com a gente. Então nós temos que ter misericórdia, porque a misericórdia de Deus ela é extensa para mim e para você. E como que nós não vamos ter misericórdia do outro? Então nós temos que pedir também que o Senhor entre em nossas vidas e coloque essa misericórdia no nosso coração, para que a gente aprenda a amar de verdade, que a gente viva uns pelos outros, que a gente ame uns aos outros com aquele amor de Deus. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui eu quero dar uma paradinha. Limpos de coração. Primeiro, o coração humano, por natureza, ele é mau, arrogante, desanimado, tem desejo pela purificação. Lá em Salmos 51:10, Davi dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E este desejo é operado pelo Espírito Santo. E em João 16:8, a palavra de Deus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui está falando do Espírito Santo. Então nós temos que entender que o coração do homem, ele é por natureza mau. Mas Deus muda o coração do homem. Deus limpa o coração do homem. E através de quem nós podemos receber a purificação? Através do sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Lá em Efésios 5:26, a palavra disse: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a palavra de Deus, ela purifica o nosso coração. E qual que é o objetivo da purificação? Para encontrar-se com Deus, diante de Deus ser santo e irrepreensível. Sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a importância da purificação. Qual que é a grande bênção da purificação? Ver a Deus, encontrar com Deus em oração com alegria, vê-lo na glória. Portanto, vamos prosseguir em busca da purificação. Se você ainda tem problemas em algumas áreas, peça a Deus que limpe o seu coração, tira toda a amargura, tira tudo aquilo que está demais, todo o pensamento negativo que vier no seu coração, peça a Deus que tira, que purifique. Lá em 2 Coríntios 7:1, a palavra de Deus disse: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Então Deus tem pressa de fazer a obra em nossas vidas. Deus está com pressa de purificar o meu e o seu coração. Mas para isso nós temos que chegar a Ele com aquela intimidade, com oração, com aquela busca sincera, não com aquela busca de coisas materiais, buscar algo para agradar o seu ego, mas buscar a Deus sabendo que Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer algo diferente nas nossas vidas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, muitas das vezes acontece que a pessoa vem falar mal de alguém com você. Aí o que você faz? Você fala, é verdade, aquele irmão é assim mesmo. Então se você pede a Deus que seja pacificador, quando alguém vier falar de alguém com você, você fala, irmão, primeiro, a pessoa que nós estamos falando não está aqui. Já é um motivo para você dar uma cortada naquela pessoa. E em segundo lugar, nós temos que ser pacificadores no sentido de não fazer com que o irmão fique com raiva do outro. Muitas vezes acontece isso, irmãos. Cuidado, pastor Davi, o fulano de tal é assim, assim, assim. Às vezes eu nem conheço aquela pessoa, mas como a pessoa veio falar para mim daquela pessoa, eu já tenho aquela imagem dele. Então, quando eu chegar para falar com ele, qualquer coisa vai ser motivo de eu falar, realmente aquela pessoa é assim. Mas nós, como pacificadores, o que nós temos que fazer? Vamos orar, varão, ou varoa, vamos orar por ele. Não deixe, irmãos, que isso entre no coração das pessoas. Isso tem chegado muito nas igrejas. Isso acontece muito nos trabalhos, nas escolas, dentro da família. Mas na igreja nós não podemos aceitar isso. Então nós temos que ser pacificadores. Quando alguém vier falar com você, repreenda em nome de Jesus. Se não for para glorificar o nome do Senhor, se não for para edificar a vida de ninguém, dá uma cortada, fala, irmãos, não vamos falar isso. Isso não vai dar fruto nenhum, porque isso aí é terrível. Então, assim, bem-aventurados os pacificadores, sejam pacificador,
Não seja um daqueles que fica colocando lenha na fogueira. E tem acontecido muito disso, que as pessoas estão a fim de falar, e os outros vão colocando mais lenha na fogueira. Então nós temos que aprender a ser pacificador. Bem-aventurados os perseguidos, porque dele é o reino dos céus. E quando existe os perseguidos, existem os perseguidores. Aí o que nós temos que ter com os perseguidores? Nós temos que ter misericórdia deles, nós temos que orar por eles. Então, irmãos, quando alguém te perseguir, falando algo que não é daquilo de Deus, falando algo que não tem a ver com a sua pessoa, ore por ele. A palavra de Deus manda a gente orar pelos inimigos. Então, ore por essa pessoa, não tenha raiva dele. E peça a Deus para colocar amor no seu coração. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, assim, bem-aventurado sou eu e você, quando as pessoas falarem de você mentindo. Falar que você é uma coisa que realmente você não é. Então, você é bem-aventurado. E nós temos que entender, quem nos justifica nessa terra é o Senhor. Homem nenhum pode justificar a nossa fé. Homem nenhum pode nos ajudar a receber as promessas que Deus tem para nós. Sim, nós temos orientadores, nós temos pessoas que intercedem por nós, mas tem algo na nossa vida que só o Senhor pode fazer. Então, assim, nós temos que aprender com o Senhor. E lá no finalzinho do capítulo ele fala, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quantos profetas dentro da palavra de Deus, se você ver todas as histórias, todos foram perseguidos. Todos foram caluniados por alguém, mas eles venceram. Por quê? O foco deles estava no Senhor. Então nós temos que tirar o nosso foco dos problemas, nós temos que tirar o nosso foco das coisas que estão acontecendo do nosso lado e colocar o nosso foco no Senhor, porque é Ele que morreu por mim, é Ele que pagou o preço naquela cruz por mim e por você. Então nós temos que mudar isso aí, nós temos que olhar para Jesus e pedir a Ele que trabalhe em nossas vidas. Também Jesus disse que nós temos que sermos sal para essa terra e luz para este mundo. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo, irmãos. Nós não podemos ser mais um neste mundo. Onde você passar, você tem que testemunhar Jesus. Onde você passar, o brilho de Jesus tem que estar em você. Talvez a gente fique assim, muito vulnerável, cheio de problemas, e quando a pessoa vem até a gente, nós temos que ter de Deus para passar para elas, porque de nós mesmos nós não temos nada. Mas quando você busca na palavra, a palavra nos ensina como falar das palavras que o Senhor tem para as pessoas. E as pessoas estão precisando de ouvir, as pessoas estão precisando de um socorro, e muitas das vezes nós estamos sendo covardes, nós não estamos ajudando as pessoas que estão do nosso lado, porque não estamos levando uma vida santa diante de Deus, nós não estamos purificando o nosso coração diante de Deus. Jesus disse, amai ao próximo, amai-vos os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então Jesus nos ensina a amar até mesmo os inimigos. Então nós temos que aprender a cada dia que o amor que vem de Deus, ele é poderoso, ele é soberano. E no capítulo 6, como a irmã mencionou aqui antes da palavra, Jesus fala sobre a oração. Ele nos ensina a orar. Orar é o nosso maior privilégio, porque entramos na presença de Deus perante o trono da graça. Quando oramos, entramos em terra santa. Homens que buscam a presença de Deus saem com força renovada e podem exercer uma influência abençoadora aos que vivem ao seu redor. Eu tenho visto muitos milagres através das orações. Eu tenho visto muitos casamentos sendo restaurados através das orações. Muitas curas através das orações. Muitos filhos que tinham problema com os pais, a gente ora e os filhos têm um relacionamento bom com os pais. Então a oração ela tem poder quando ela é feita em nome de Jesus. Então nós temos que aprender que a oração ela move o coração de Deus. A oração de um justo, ela chega até o coração de Deus e ela pode mudar toda uma situação. Mas se a gente achar que nós vamos fazer da nossa maneira, que a gente vai simplesmente chegar ali e profetizar que vai acontecer e não orar, nada vai acontecer. Então o poder da oração, ele é muito tremendo.
E no versículo 6, para termos comunhão com Deus, como que nós podemos ter essa comunhão com Deus? Através de Jesus, pelo Espírito Santo e pela fé. O caminho para a comunhão com Deus está aberto a todos os crentes. Efésios 3,12 disse: em Jesus Cristo temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, assim, nós temos que saber que quando nós oramos, algo diferente vai acontecer. E ele ainda fala mais: o quartinho de oração é o melhor lugar para ter comunhão com Deus. Muito tem se falado nessa igreja que você tem que ter um tempo sozinho com Deus. É muito importante você fazer oração em família. Nós aprendemos muito isso lá, o culto doméstico, você orar com sua esposa, com seus filhos, mas também é importantíssimo que você tenha um tempo sozinho com Deus. É quando você vai entrar naquele quartinho, como diz lá em Mateus 6, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando aqueles que oram em verdade, que o buscam em verdade. Amém? E no Mateus capítulo 6, 33, disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas das vezes a gente está querendo fazer o contrário. Se Deus fizer algo por minha família, eu vou passar a servi-lo daqui para frente. Se Deus abrir uma porta de emprego para mim, eu vou passar a frequentar uma igreja. Se Deus fizer isso, eu vou fazer isso para Ele. Eu já vi muitas pessoas falando também, quando eu aposentar, eu vou deixar meu tempo todo para Deus. E se Deus te chamar hoje, te chamar amanhã? E se amanhã Jesus chegar e falar: Davi, é a sua vez, e aí, o que eu fiz? Então nós temos que entender, irmãos, que nós temos que fazer o que Jesus está mandando, buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho experimentado isso na minha vida, pela misericórdia de Deus, tenho feito algo para Deus aqui nessa terra, e Deus tem cuidado da minha família, tenho feito algo para Deus, e Ele tem cuidado dos meus. Isso é promessa de Deus para mim e para você, mas só nós vamos receber isso aí quando a gente fizer de acordo com a palavra. Então nós não podemos inverter a situação e querer buscar primeiro as coisas materiais para depois buscar o reino de Deus. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e com certeza Ele vai abrir porta, Ele vai cuidar da sua família, cuidar do seu trabalho, dos seus estudos e tudo mais que você precisa. Amém? O homem deve buscar o reino de Deus, e não o terrestre, mas o celeste. A paz com Deus e com os homens, em oração e súplicas ao Senhor de todo o coração. A promessa para aqueles que o buscam, qual que é? Lucas 11, 9, buscai e acharás. Mateus 7, 7, batei, abre-se-vos-á. Então a palavra de Deus também, ela tem garantia, que quando a gente busca, a gente acha. Quando a gente bate, a porta abre. Também o homem deve buscar primeiramente a reconciliação, julgar a si mesmo, limpar o interior, cuidar da família, dar ao Senhor, ser provado e depois servir e trabalhar e depois colher. Então a palavra de Deus nos ensina em tudo. A palavra de Deus nos mostra tudo que nós temos que ser para herdar o reino de Deus nas nossas vidas. E em Mateus 7, no capítulo 7, ele fala de várias coisas, mas uma das coisas que me chamou a atenção, ele fala sobre os dois caminhos. Fala do caminho apertado e do caminho largo. Servir a Deus, o caminho é estreito. Como o pastor Reinaldo gosta muito de pregar, para servir a Deus é para lá, mas às vezes a gente quer ir para cá, no caminho largo. O caminho largo nos leva à perdição, é tudo mais fácil. Mas para servir a Deus, o caminho é estreito. Muitas das vezes nós temos que esvaziar de nós mesmos, nós temos que renunciar a muitas coisas, nós temos que deixar para trás muitas coisas que nos atrapalham de servir ao Senhor. Então nós temos que entrar pelo caminho que o Senhor pede, que é o caminho apertado que nos leva à salvação. Fala também sobre as duas portas, a porta larga e a porta estreita. Fala sobre as duas classes, os muitos e os poucos. Aqui nós podemos entender que muitos querem receber as bênçãos do Senhor na sua vida, mas poucos querem adorar o Senhor verdadeiramente. Então muitas vezes nós queremos receber algo de Deus, mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos fazer um sacrifício, nós não queremos orar, nós não queremos jejuar e queremos receber algo de Deus para nossas vidas.
Então nós temos que entender que nós temos que fazer parte desses poucos, mas esses poucos são os remanescentes aqui nessa terra. Por esses poucos está orando e que a igreja está de pé. Muitas das vezes as igrejas estão sofrendo porque as pessoas não oram. As igrejas estão sofrendo perseguições porque as pessoas não pagam preço de jejum pela igreja. Então nós temos que orar pelas igrejas perseguidas. Nós temos que entender que nós somos remanescentes nessa terra. Se nós formos olhar a nossa situação, a gente não ora. É o cansaço, é o trabalho, é o filho, é os afazeres, mas nós temos que tirar esse tempo para Deus e viver em oração para que a gente receba as promessas do Senhor em nossas vidas. Também fala sobre dentro e fora, está lá em Mateus 25, depois vocês podem conferir. Mateus 25, de 1 a 13, fala sobre dentro e fora. Muitas pessoas estão dentro do reino de Deus, mas estão fora daquilo que Deus está colocando para elas. Porque não recebem, porque estão de qualquer maneira, estão levando uma vida de qualquer maneira e achando que Deus vai operar. Então nós temos que entender que o reino de Deus, nós temos que ganhá-lo à força. Mas quando nós ganhamos esse reino de Deus nas nossas vidas, nós temos que cuidar e aprender dentro da palavra os ensinamentos que Jesus tem para mim e para você. Devemos nos guardar da avareza, dos falsos profetas, dos falsos cooperadores, da vã filosofias, dos maus pensamentos, do vinho, da idolatria, das mulheres más. Então a palavra nos ensina várias coisas. Se você ler Mateus do capítulo 4 em diante, até o capítulo 10, você vai ver vários ensinamentos de Jesus que falam sobre as nossas vidas, o que nós temos que ser. Mateus capítulo 8, fala das curas, fala da cura de um leproso. Jesus ouviu a sua súplica, tocou nele, algo que ninguém faria, praticou a misericórdia e depois mandou ao sacerdote para testemunhar que estava limpo. A cura, a grande transformação precisava ser manifestada. Isso aqui Jesus nos deu um grande exemplo. Porque quando aparece um leproso, será que nós teríamos coragem de dar um abraço nesse leproso? Pensa só um minutinho. E Jesus aqui mostrou que ele abraçou aquele leproso e ele foi curado. E ele pediu que ele fosse até o sacerdote e desse testemunho da sua cura. Então Jesus nos ensina que nós também temos que aprender a amar os enfermos, nós temos que aprender a amar aquelas pessoas. Eu tenho visto muitos jovens, principalmente, falam, pastor, eu quero fazer visita nos hospitais, mas lá no hospital a gente vai deparar com muitas situações que vai ensinar para a gente o que é realmente uma pessoa estar passando por uma enfermidade. Mas Jesus, ele ama a todos, tanto ama aquele que está bem vestido, quanto ama aquele que está leproso. E aqui ele demonstrou o amor por aquele leproso, para que nós possamos também amar as pessoas em igualdade, como eu falei bem no início. Cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro e muitas outras curas. Outra coisa, nesse capítulo também, ele fala sobre a tempestade, que apareceu naquele mar. Quando os discípulos estavam naquele mar, veio uma grande tempestade, e ali Jesus orou e aquele vento parou, e eles perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então Jesus, ele é todo poderoso, ele é o rei dos reis, e nós temos que estar na disposição dele e aprendendo com ele. No capítulo 9, onde Jesus viu Mateus na coletoria e disse, segue-me, e ele levantou e o seguiu. Mais uma vez, Jesus chamou um que estava ocupado. Mateus estava ali na coletoria, ele era cobrador de imposto. Quando Jesus passou e falou com ele, imediatamente ele seguiu Jesus. Outra coisa, Jesus come com os pecadores, porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então aqui Jesus vem nos ensinar que nós temos que amar as pessoas que estão passando por problemas. Nós temos que amar aqueles que estão dependendo de algo da parte de Deus, e nós temos que orar e acreditar que Deus vai fazer esse milagre. A ressurreição da filha de Jairo, que era um chefe da sinagoga. Vamos ler em Mateus capítulo 9, Mateus 9, 18 a 26, que diz assim, enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, e o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma,
se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Aqui Jairo significa ele ilumina. E consideremos a luz de que ele transmitiu nesse relato. Apesar de ter uma grande posição, uma posição elevada, mas ele teve uma grande necessidade, pois a morte estava na casa dele. Ele achava que a filha estava morta. E é interessante que a multidão até tentou ser um obstáculo, mas a sua fé, como uma criança, fez com que ele recebesse o milagre. Apesar da proibição de Jesus, o milagre foi divulgado. Interessante que Jesus curava e ele falava: não conte para ninguém, e as pessoas contavam. E algo sobrenatural que acontece nessa passagem é que Jesus ele ia curar aquela menina, mas no meio do caminho apareceu uma mulher com fluxo de sangue e ele curou aquela mulher também. É algo interessante isso aí, porque Jesus ele ia fazendo a obra, ele ia curando. E é onde que eu quero chegar nessa mensagem. Em Mateus 10, Jesus escolhe os 12 apóstolos com os nomes. Jesus instrui aqueles 12, ele dá estímulos para ele orienta eles sobre as dificuldades que eles iriam enfrentar e também ele fala sobre as recompensas que eles iriam receber. Mas no versículo 7 do capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Aqui está dizendo que Jesus indo, ele curava, ele fazia milagres. Olha que algo interessante isso aí. Hoje, a correria que a gente vive neste mundo, eu até vi um pastor comentando sobre isso um dia. Ele vem, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, dá uma palavra aqui nessa igreja. Aí ele entra no seu carro, fecha o vidro e vem direto aqui na igreja, dá uma palavra, termina o culto, ele entra no seu carro e para na garagem. Ele foi pregar a palavra. Mas Jesus, ele fazia diferente. Indo, ele curava. Indo, ele pregava. Indo, ele operava maravilhas. E eu tenho experimentado isso na minha vida, irmãos. Um dia desse aí, eu estava no velório, e dali daquele velório, eu lembrei que tinha a avó de um discípulo meu que estava internada, e eu falei: vou lá fazer uma visita. Fui ali fazer aquela visita, encontrei com a pessoa na porta do hospital, falei de Jesus para ela, e essa semana, eu fui visitar a irmã Elcione, e deixei o carro, não sei se quem conhece a Amoras, eu deixei o carro cá embaixo, na entrada do bairro, que eu conheço muitas pessoas naquele bairro, e eu demorei 40 minutos para chegar na casa de Elcione, porque eu parava com um, falava do amor de Deus, parava com outro, ele questionava alguma coisa sobre o reino de Deus, parava com outro e falava assim: mas você pastor, olha que coisa interessante, como que eu faço para ir lá na igreja, como que eu faço para frequentar uma célula? Então nós temos que atentar para isso. E esse pastor até falava: eu não estou querendo ser saudosista, mas eu tenho saudade daqueles tempos que eu ia pregar nas igrejas de bicicleta, que eu ia a cavalo, que eu ia de barco. Quando o barco atrapalhava, a pessoa que estava me ajudando a consertar o barco, eu pregava para ele. E hoje, irmãos, nós estamos nessa correria, nós estamos indo pregar a palavra, mas não estamos fazendo aquele indo de Jesus, que é pregar, que é falar da palavra, operar milagres, e nós temos que fazer isso, nós não podemos perder tempo. Quantas vezes dentro do seu trabalho, Deus abre a oportunidade para você falar e você não fala? Dentro da sua casa, lá onde você estuda, Deus abre a oportunidade e você não fala da palavra de Deus. Então, quando a palavra diz ide e pregar o evangelho, nós temos que praticar esse ide de Jesus, mas é ir fazendo mesmo, é falando aquilo que Jesus está fazendo na sua vida e na minha vida, para que Deus possa operar milagres na vida dessas pessoas. E no versículo 8, Jesus diz: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste e de graças dai. Então nós temos o poder, Jesus nos deu esse poder. Em nome dele nós poderíamos curar os enfermos, em nome dele nós vamos ressuscitar mortos. Mas às vezes a nossa fé está muito limitada,
Às vezes a gente está muito apegado aos afazeres, aos bens materiais, e estamos esquecendo desse poder que Deus está dando para mim e para você. Então vamos operar assim através de Jesus, vamos fazer a obra, vamos fazer aquilo que Jesus está nos ensinando, vamos praticar palavras, vamos falar da palavra para as pessoas, para que as pessoas cheguem até Jesus. Paulo pregava a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4 e 5, a palavra diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Algo também sobrenatural que nós vimos ali naquele congresso foi a simplicidade daqueles pastores e como eles pregam a palavra e como eles ganham as pessoas para Jesus e cuidam muito bem. Isso aí depende da sua disponibilidade. Claro, irmãos, o saber é muito interessante. Você ter uma teologia, você ser bem preparado, você ser assim preparado espiritualmente é muito mais do que isso. Então Deus não precisa de pessoas que falam muito bem. Deus está contando com aqueles que querem fazer a sua obra. Deus está contando com aqueles que querem pregar o teu evangelho, e as pessoas às vezes estão se limitando. Eu não posso, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Deus tira tudo isso e te coloca como um verdadeiro pregador, te coloca como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. É promessa na palavra dele para mim e para você. Então vamos tomar posse dessa palavra, vamos tomar posse dessas promessas que Deus tem para nós. Amém? E em Atos 27, eu não vou ler porque o texto é muito grande. Você anota, depois você confere. Atos 27, do 1 ao 44, quando Paulo foi enviado para a Itália, com um centurião chamado Júlio, e alguns presos, parece que eram 276 pessoas no total. Interessante que aqueles homens, eles não obedeceram à voz de Paulo. Quando Paulo falava que para eles ir numa direção, e eles foram para outra direção. E o texto fala que eles ficaram 14 dias naquele mar, passando fome. Paulo providenciou comida para todos eles, e no final todos eles foram salvos. Mas aquele barco se perdeu. Eles vaziaram o barco, tiraram todas aquelas mercadorias que tinha no barco, mas o barco afundou. Mas as pessoas foram a nado e chegaram em terra, todos foram salvos. O que eu quero dizer com isso? Lá em Tito 2, de 7 ao 9, vamos ler. Tito 2, de 7 ao 9. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, sejam obedientes em tudo ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, dei prova de toda fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Então aqui Paulo está nos mostrando, nós temos que ter um padrão de vida para fazer a obra de Deus. Nós temos que ter uma linguagem sadia, uma linguagem que nós possamos falar, testemunhar para as pessoas e a pessoa ver diferença na sua vida. E aí, irmãos, muitas das vezes, como conta a história desse barco aqui, as pessoas estão dependendo de algo material. Quantas pessoas cuidam bem de um cachorro, cuidam bem de um passarinho, do seu carro, e não quer cuidar de vidas? Eu não estou falando aqui que nós não temos que cuidar dos animais, nós temos que cuidar sim, mas às vezes as pessoas estão fazendo uma troca, estão cuidando mais de bens materiais do que das vidas, cuidando daquilo que não tem interesse para Deus, e aí está fora daquilo que Deus está nos ensinando. E eu quero terminar essa mensagem ilustrando com uma história. Uma certa feita, um missionário, ele foi visitar uma família numa fazenda, e chegando naquela fazenda, uma fazenda muito grande, mas não tinha nada plantado naquela fazenda, só havia mato. E aquele homem tinha a sua esposa e 2 filhos. Aí ele conversando com eles, aí ele perguntou para eles assim: vocês vivem de quê? Ele falou assim: eu vivo daquela vaquinha ali, ó. Aquela vaquinha ali, ela dá muito leite, aí eu tiro o leite e alimento meus filhos,
e o que sobra a gente faz um queijo para comprar os complementos para a gente alimentar. Ele falou, é verdade? E esse sítio todo aí, vocês não plantam nada? Não, a vaquinha é suficiente. Aí aquele missionário almoçou com eles, passou a tarde com eles ali. Quando ele estava indo embora, a vaquinha estava na beira de um barranco. Aí ele passou, empurrou a vaquinha barranco abaixo. Matou a vaquinha daquele fazendeiro. Aí, passado muitos anos, 15 anos depois, ele volta naquela localidade. Quando ele chega lá, cheio de plantação, tudo verdinho, um carro do ano na garagem, antena parabólica, que era uma novidade naquela época. Aí ele chega e fala, eu estou procurando fulano de tal. Ele falou, sou eu mesmo. Rapaz, mas como que mudou a história da sua vida? Como que está tudo produtivo aqui, cheio de plantações, os animais tudo gordo, você com carro zero. O que aconteceu? Ele falou, rapaz, depois que aquela vaquinha morreu, a nossa história mudou muito. Então eu quero dizer para você nessa noite, qual é a vaquinha que tem te atrapalhado a servir a Deus? Qual é a vaquinha na sua vida que tem te impedido de fazer a obra do Senhor? Então essa é uma pergunta que eu deixo para você nessa noite. Preste atenção naquilo que Deus está falando. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está revelando para mim e para você. Muitas das vezes, irmãos, nós colocamos empecilho em tudo. É o meu marido que não deixa eu ir para a igreja, é minha esposa que não converte, é meu filho que não me obedece, é meu filho que está mal na faculdade, e você coloca isso aí como um empecilho, e você esquece que existe um Deus Todo-Poderoso, que você ora e Ele te dá a vitória na hora que você precisa. Então, assim, vamos matar essa vaquinha que está nos impedindo de receber as bênçãos do Senhor, para que Deus possa fazer de mim e de você um grande pregador, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que vocês tenham mesmo uma família abençoada. Que vocês tenham um dia abençoado. Eu profetizo sobre essa igreja. Que essa igreja é uma igreja do Senhor. Como foi falado, é uma igreja missionária. É uma igreja que quer mesmo ganhar as vidas para Jesus. Mas vai depender de cada um de nós. Não adianta a gente ouvir a palavra, a gente ler a palavra e não colocá-la em prática. Nós temos que colocar essa palavra em prática. Nós temos que demonstrar para que Deus nos tirou daquele lamaçal. Nós temos que demonstrar o que Deus quer de mim e de você. Demonstrar através do amor, através da entrega, através daquilo que você vai levar para as pessoas que estão necessitadas. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Enquanto essa equipe de louvor estiver cantando, você coloca a mão sobre o seu coração e vai pedindo a Deus que te dê sabedoria, que te ensine a amar, que te ensine a viver mesmo essa palavra, que faça de você um homem ou uma mulher de coração puro, de coração cheio de amor pelas vidas, pois Deus está com pressa de fazer a obra em nossas vidas.